Ni hao, pessoas que não sentiram saudade do Mamãe Falei. Tudo bem com vocês? Eu tava de férias na Indonésia, uma semana sem ver essas pataquadas, mas vambora, né? Nós temos Gaio Fato. Vamos ver o que ele falou dessa vez. Vamos lá. Por exemplo, com a privatização de presídio, né? Com uma crise econômica ascendente, com a precarização do trabalho cada vez maior, sem a possibilidade de emprego, muita gente cai na criminalidade, de realizar roubos, de realizar furtos, de entrar muitas vezes para atividades legais, né? Por quê? Porque precisa sobreviver, pô. E que ele vai roubar. Ele não vai, isso que é interessante. Aí ele vai roubar outro pobre também, né? Porque o rico está blindado. Então, e é uma... De onde vocês tiraram isso? De onde vocês tiraram isso? Ele rouba todo mundo. Ele rouba rico, rouba pobre, rouba classe média. E quem disse que o cara só rouba pra sobreviver? De onde vocês tiraram que os caras só roubam pra sobreviver? Já vamos... Assim, eu tô gostando dessa série de vídeos que eu tô fazendo, eu falei, porque mostra a falta da capacidade de argumentação dele, né? Muita gente diz que ele é um grande debatedor. Ele falou e não disse nada, né? O Gaio Fato fez um ponto e ele não disse mais nada. Parada assim, né? Não é tipo, então a pessoa está defendendo ou está menosprezando a perspectiva da pessoa cometer um crime ou não sei o quê. Porque, tipo, na verdade, o crime não é feito contra a pessoa, é contra a propriedade privada. Então é o seguinte, velho. O cara matou você porque ele queria ter o celular. O crime é contra o celular. O crime é contra a propriedade privada do celular, não contra você. Você está falando de outro crime, né, cara? Como a mãe falei. Você está falando de outro crime. Latrocínio é outra parada. Inclusive, já me disseram que nem tinha isso em inglês, né? Essa palavra, latrocínio. A gente que inventou esse termo. Então, é outra fita, né, cara? É outra coisa. Ele está falando de assalto, de furto, né? Você tem que entender, né, velho? Não seja tão radical assim. Vamos lá. É o crime de roubo. Ele tá falando de assalto. É um crime que é aferido a essa sacralidade da propriedade. E até onde alguém aguenta? Então, peraí, e sequestro? Sequestro é o quê? Você... Não sei, não tá falando de sequestro, como eu falei, tá falando de outra fita. Literalmente sequestra uma pessoa para que alguém próximo dela lhe dê dinheiro, ou ela própria, né? Se for um sequestro relâmpago, ela... E aí? Não, mas aí é um crime contra o dinheiro da pessoa. Pelo amor de Deus, né? Não, porque ele não falou isso, né? Quem tá dizendo isso é tu. Essa é uma pergunta, né? E aí que coisa, né? A gente vê um incremento dessa situação em que a população carcerária do Brasil cresce até os céus. E aí vem um programa de privatização de presídio que torna essa atividade um ramo que pode gerar lucratividade para os seus investidores. Cara, se eu O governador do Arizona já falou que se eles acabarem com os presídios privados e com a exploração de mão de obra que eles têm dentro dos presídios nos Estados Unidos, o Estado quebra. Porque o que existe nos Estados Unidos hoje é um sistema de escravidão 2.0. As pessoas são presas por motivo qualquer para ir trabalhar praticamente de graça, trabalhos forçados em presídio. Os Estados Unidos acusa tanto a China de trabalho forçado, mas eles têm a maior população carcerária do mundo e o principal motivo é dar lucro para empresário. Através do presídio, que os presídios são privados, ou através da mão de obra que esse presídio vende. Que para o cara o cara recebe nada, o cara recebe centavos quando recebe. Quando recebe, porque tem presídio que não paga. Se eu sou a empresa que está cuidando de presídio e me remuneram por cabeça, o que eu quero mais? Encher gente, encher cela. Claro, encher cela. Ainda será que... Aí eu vou fazer uma pergunta. Se eu sou essa empresa, será que vale a pena para mim ajudar na campanha de um deputado que vai ajudar numa lei que me permita colocar mais presos por cela? Só uma pergunta. Que diminua a maioridade penal, por exemplo. Nossa, legal. Sabe? Que por 16 exemplo... anos, a lei está prestando atenção porque ele está aprendendo. Consciência, que possa fazer, por exemplo, que nem isso foi tentado várias vezes, né? Tipo, falar, igual o Tarcísio está fazendo aqui no governo do estado de São Paulo, de tipo, eu acho que é isso, as câmeras nas fardas dos PMs não são a solução de nada. Nada, assim, nada, porque a gente tem vários relatos de tipo de desligar a câmera, de perdi o arquivo, né? Isso tem relato de monte. Mas é um baby step. Aprende, como eu falei. Assim, né? Nem isso tem, pô. Qual que é o tipo? A gente está vendo agora a Operação Escudo que está acontecendo na Baixada Santista. Inclusive, a tal da guerra às drogas nos Estados Unidos, em parte, foi para alimentar esse sistema dos presídios, porque teve todo aquele movimento de direitos
para a população negra dos Estados Unidos ali nos anos 50, nos 60, acabar com as leis de Jim Crow, né, que as pessoas podiam ser presas, pessoas negras, né, por qualquer motivo estúpido. E aí eles criam essa guerra às drogas para voltar a prender a gente preta. Inundam as comunidades negras de crack, e cocaína, e heroína. O próprio governo faz isso, né, que é para poder prender essas pessoas, jogá-las dentro do presídio de novo e criar um sistema de escravidão para poder manter os Estados Unidos funcionando. Porque a população negra dos Estados Unidos, se eu não me engano, é na casa dos 13%, né, da população total. Mas da população carcerária é coisa de 50%. E os caras têm a maior população carcerária do mundo. Então tem cerca de 1 milhão de negros presos nos Estados Unidos. Que tá morrendo um monte de gente, tá morrendo um monte de trabalhador, um monte de gente. Eu vi uma notícia, acho que era um catador de lixo que foi morto numa ação da polícia. Isso é mentira, isso é mentira. Tá morrendo o cara que aponta a arma pra polícia. E assim, a rota ficou 12 anos sem ter uma baixa. 12 anos. A rota ficou 12 anos sem matar ninguém? E mataram um policial da rota. Policial da rota, ok. A polícia tem que dar resposta. Senão a gente fica sob a júdice, fica sob a tutela dos bandidos. O cara tem que saber. Você apontou arma pra polícia, você se suicidou. É isso. É isso aí. Você apontou arma porque essa é a função da polícia, né? Não é proteger as pessoas, é matar a gente. Como a mamãe falou, isso é muito ruinzinho, né, mamãe? Falei. É muito ruinzinho, cara, é muito fraquinho. Esse cara quer debater com o Álvaro Borba do Meteoro. Mas, maluco, vai apanhar até pelo céu da boca, mano. Eu falei, vem debater comigo, que eu sou um peão de fábrica, cara. Vamos trocar ideia sobre China aí numa live. Gente, mandem lá mensagens pra ele, mandem esse vídeo pra ele. Vamos trocar ideia sobre China numa live. Porque ele é muito fraquinho, cara, é demais, é ruimzinho demais. Tipo, e é isso, sabe? É uma guerra, mano. Uhum. Uma guerra, sabe? Eu acho que é bem... essa questão, assim, é um assunto delicado, mas essa questão específica das câmeras, a gente está lidando com fatos, né? Provou-se através dos dados de que a câmera no policial protege o policial, protege o cidadão que está dentro da favela. Peraí. De onde você tirou esses dados? Porque assim, aqui no Brasil, e eu vou te falar, porque eu sempre fui a favor de câmera nos coletes dos policiais. Até que eu me toquei e falei, peraí. Aqui no Brasil, essa câmera vai ser usada para quê? Para proteger o policial? Claro que não. Aqui no Brasil, infelizmente, vai ser utilizada para grande parte do Ministério Público, que é, infelizmente, ideológica, é de esquerda, ferrar com o policial. Procurem o Marco Gomes, tá? Marco Gomes, meu amigo Marco Gomes, procurem lá que ele tem muitos vídeos e textos explicando com dados, né? Não tirando informação da bunda, como eu me falei, como esses vídeos dos policiais são editados, são perdidos, as câmeras são cobertas para proteger a polícia. Isso só serve para proteger a polícia. E não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, na Europa, é a mesma coisa. Um outro ponto. O Mamãe Falei ali fala que o Ministério Público é ideológico, são todos esquerda. Ideologia são só os outros, né? Quando o cara é de direita, quando o cara é um fascista, eu não estou dizendo que a Mamãe Falei é né? Ele disse uma vez num vídeo dele que era, né? Eu não vou falar aqui porque esse é o juiz, né? Não, eu estou dizendo só o que ele falou. Quando o cara é de direita, não é ideologia. Ideologia são só nos outros. Né? Para pressionar ainda mais essas pessoas que arriscam as suas vidas por um salário desse tamanhozinho para proteger você. Então, antes de vigiar o policial, por que a gente não investe em equipamento para a gente ir lá e conseguir vigiar mais o bandido? Por que a gente não faz isso? Isso sim é uma coisa anulatória, uma coisa anula a outra, uma coisa atrapalha a outra, porque o cobertor é curto, o recurso é finito, tá? Porque, Mamãe Falei, isso não funciona, né? É só a gente ver nos países aí seguros como a China, o Japão, Coreia do Sul, Europa. Eles não ficam vigiando bandido, eles investem em combate à pobreza. Aqui na China a polícia nem arma anda. Não é porque o chinês tem medo do que o governo vai fazer. Porque o que mais tem aqui é chinês dirigindo moto e carro em cima da calçada, atravessando fora de faixa, é esqueminha. Tem muito disso aqui, muita corrupçãozinha pequena, muito. É porque o povo não é mais pobre na necessidade de precisar comprar, roubar comida. E a gente vê isso até na arquitetura. Que os prédios construídos até ali nos anos 80, 90, os andares inferiores todos têm grade. A gente vê muito isso na região de trabalho, que é a região mais de fábrica, né? Tem uns prédios mais antigos. Os prédios mais novos não tem.
Porque não precisa mais. Que até ali, anos 80 e 90, tinha uma pobreza muito grande, roubar para comer. Hoje não precisa mais. Então, ela ficar investindo em câmera não resolve o problema. Combater a pobreza resolve. Vamos lá. E isso se traduziu em redução de número de homicídios. Até porque, assim, se isso resolvesse o problema, nos Estados Unidos não tinha crime, né? Não tinha a maior população carcerária do mundo. Porque, se eu não me engano, o investimento deles em polícia, em policiamento pelo país, é o 4º maior investimento militar do mundo. É um negócio absurdo a quantidade de dinheiro que eles investem. E, de novo, tem a maior população carcerária do mundo. Continua tendo crime. Continua tendo pena de morte e nada resolve. Porque isso não resolve o problema. A raiz do problema é a pobreza. É, redução de letalidade. É de letalidade, exatamente. Dos policiais e das pessoas. De onde vocês tiraram isso? Nisso, né, os policiais são também inseridos dentro dessa dinâmica a partir de um treinamento, a partir de uma perspectiva assim de formação política que os leva cada vez mais para um caminho de uma fascistização, né? Sendo que, tipo, no final das contas é uma guerra de pobre contra pobre. Exato, mano, exatamente. Fascistização. Não tiro minha solidariedade com os policiais que são pegos e mortos aí nessas situações, porque muitas vezes, cara, o cara levanta pra trabalhar, a farda tá no varal, a esposa tem que esconder a farda. É. É lógico. Porque se sai na favela Enfim, né? Isso também é errado, né? A gente sabe que essas instituições, polícia, exército, tudo tem de direita, né? Eles são treinados para isso, para ir para a direita e às vezes caindo demais para a direita, né? E infelizmente é como o Gustavo falou, é pobre contra pobre, porque o policial não é rico. O policial não é rico, o policial é outro pobre, outro trabalhador, e o cara tem que esconder a farda porque senão pode passar problema. Então, de novo, o problema é a pobreza. Se combater a pobreza, o cara não precisa roubar para comer, o cara vai ter o suficiente, né? E a maioria dos crimes, infelizmente, é para isso, né? Enfim, gaiofato. Vamos lá. Próximo, o que é isso daqui? Efeito Lula. Lula reduz brasileiros. Vai falar alguma outra groselha aqui. Tá bom já de mamãe falei. Eu preciso comer, porque eu estou com fome. E de novo, gente, mandem lá, porque mamãe falei, eu tô aqui, cara. Bora marcar, que vai ser muito divertido.